Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Falaremos hoje sobre quantificadores lógicos, uma das bases para entendermos os conceitos de argumentação, um dos referentes assuntos presentes nos concursos de lógica. Fique atento que os diagramas são um assunto, consistem numa base importante para a interpretação e resolução dos exercícios. Deixarei, é claro, uma aula específica só para discutirmos o conceito dos diagramas associados aos quantificadores. E vamos entender para que serve um quantificador. A ideia central dessa argumentação, desse contexto, desse novo tema do raciocínio, é simplesmente a utilização quando trabalharmos com sentenças abertas. Lembrando que uma proposição, ela é uma proposição fechada, ela defende uma ideia de verdadeiro ou uma ideia falsa. Não tem pode ser verdadeira ou pode ser falsa, depende da situação. Isso é uma sentença aberta. Então, o quantificador, ele tem a finalidade, ou no caso, uma das suas ideias, é transformar uma sentença aberta em uma sentença fechada, em uma proposição válida. Veja só. Lembrando, sentença aberta são as nossas orações que contêm variáveis. Não só necessariamente x, y, z, mas tudo aquilo que dá a condição da sentença, da frase, em ter uma possibilidade. Como assim? Vai chover hoje? Pode ser que chova, pode ser que não chova. Veja, você tem possibilidades de chover ou não chover. Nessa questão, nessa perspectiva, ela é uma ideia que dá possibilidades para a sua interpretação. Então, olha uma outra forma de interpretar. X mais 3 é igual a 8. Essa é uma sentença considerada aberta. Mas você pode pensar, mas professor, como ela pode ser uma sentença aberta, sendo que o x, dentro da relação, x é igual a 5. Veja bem, ele deu uma sentença. Ele não falou em nenhum momento que x é igual a 5. Ele não passou essa informação. Ele não descreveu essa ideia, ele simplesmente deu uma sentença e falou que x mais 3 é igual a 8. E se de repente x for igual a 7? Aí a sentença não é verdadeira. Então observe que na sentença aberta, quando você tem possibilidades de atribuir valores, você não tem uma característica direta de uma proposição, ou seja, ela pode ser verdadeira, se x for 5, mas ela pode ser falsa se x for 7, por exemplo. Nessa ideia, nesse contexto, você observa que há possibilidades. E o quantificador lógico, ele vem para dar a condição de classificarmos uma sentença como verdadeira ou uma sentença como falsa. Então, vamos analisar esses quantificadores. Nesses quantificadores, nós temos que ter a capacidade de transformar a sentença aberta em uma sentença que possa ser logicamente verdadeira ou logicamente falsa. Observa aqui o quantificador comigo na lousa, que é o nosso quantificador universal. O quantificador universal, nós vamos usar esse símbolo aqui, que é um A de ponta cabeça. Eu vou colocar ele maior. Esse é o nosso quantificador universal. Quantificador universal. Ele vai ser utilizado para transformar as sentenças abertas em proposições. Nós vamos utilizar esse símbolo e ler qualquer que seja ou para todo. Nós vamos utilizar esse símbolo para representar qualquer que seja ou simplesmente para todo. Para todo x, qualquer que seja y, para qualquer que seja a condição. Veja um exemplo. Quantificador universal, x, para qualquer, por exemplo, para qualquer x, temos que x mais 1 é igual a 7. Na leitura,
qualquer que seja o número x, ou seja, para qualquer valor x, para todo o valor de x, temos que a sentença x mais 1 é igual a 7. Aí a gente para e pensa, isso é uma proposição falsa. Por quê? Porque ele está generalizando, falando que em todo valor de x, a relação x mais 1 é igual a 7. E nós sabemos que isso é falso. A sentença só seria verdadeira que x mais 1 igual a 7 se x for igual a 6. A sentença só seria verdadeira se x fosse igual a 6. Então, a sentença se tornou uma sentença falsa. Ao utilizar o quantificador universal, todo o valor de x resulta numa sentença num valor 7, isso está incorreto, ok? Agora veja só, a presença do quantificador tornou a sentença aberta em uma sentença logicamente falsa. Se transformou, então, numa proposição falsa. Aí a gente pensa, nossa, mas só a presença do quantificador realizou toda essa transformação? Exato, porque você generaliza uma informação, mas ao mesmo tempo você dá uma restrição para a sua condição de trabalho. Ah, mas não é a mesma coisa que utilizar x mais 3 igual a 8? Veja, não é, porque você não dá essa condição definida de quais elementos você deve utilizar. Você simplesmente está representando uma quantidade de números. Só que aqui ele fala especificamente para qualquer x. Colocando para qualquer x, então a sentença valoriza todos os números, colocando assim uma sentença falsa. Agora, o quantificador existencial, da mesma forma que o quantificador universal, o existencial vai transformar a sentença aberta em uma proposição. O símbolo, um e, ao contrário, e os termos que significa existe um ou pelo menos um. É a forma que você tem para definir um único termo ou restringir num número de valores possíveis para a solução da sentença. Você vai utilizar uma quantidade de valores, uma representação de valores menor. Então, olha só. Existe um x cuja sentença x mais 3 é igual a 5. Então, existe um número x, ou existe pelo menos um número x, tal que a sentença x mais 3 seja igual a 5. Ou seja, existe pelo menos um número que essa sentença seja válida? Sim, existe. Se o x for igual a 2, se o termo x for igual a 2, então a sentença é verdadeira. Então, existe pelo menos um elemento que torna a sentença aberta uma situação verdadeira. Dessa forma, quando eu coloco o quantificador existencial, eu vejo que a sentença se transforma numa sentença verdadeira. Então, ela se transforma de uma sentença aberta para uma proposição com valor falso ou valor verdadeiro. Então, eu tenho que analisar o quantificador universal e o quantificador existencial para tornar uma sentença aberta em uma sentença verdadeira ou falsa de uma proposição. Vamos aqui observar o processo da sua negação. Uma sentença com quantificador universal é negada. Essa é a parte mais cobrada nos concursos. A negação dos quantificadores. Então, vamos prestar um pouco de atenção, fazer uma anotação e olhar com muito cuidado as transições. Veja só. Para você negar um quantificador universal, você vai substituir o universal pelo existencial. Você troca o universal pelo existencial e você vai negar a sentença. De novo, na negação dos quantificadores, você deve fazer uma inversão. Você troca o quantificador universal pelo quantificador existencial. Trocar
o universal pelo existencial e negar a sentença. Veja um exemplo. Todo losango, então todo é o meu quantificador universal. Quantificador universal. E aqui a sentença. Losango é um quadrado. Todo losango é um quadrado. Então eu posso observar, primeiro, vamos trocar o quantificador universal pelo existencial. Aqui representado por existe pelo menos um. Então esse é o quantificador existencial. E aí eu nego a sentença. Acrescentei um termo não. Fiquem atentos, porque muitas vezes a negação não é só acrescentar o termo não, você tem que fazer uma adequação, uma adaptação da frase. Existe pelo menos um losango que não é quadrado. Então você trocou o quantificador universal pelo existencial e negou a sentença apresentada. Tudo bem? Vamos ver uma outra relação aqui, ó. Uma sentença com o quantificador existencial é negada substituindo agora o existencial pelo universal e negando a sentença. De novo, você vai trocar o existencial pelo universal e negar a sua sentença. Veja um exemplo. Existe um brasileiro que gosta de futebol. Então, aqui é o meu quantificador existencial. Então eu vou trocar esse existencial pelo quantificador universal. Pelo quantificador universal. E vou negar a sentença. Brasileiro que gosta de futebol fica brasileiro que não gosta de futebol. Todo brasileiro não gosta de futebol. Aí aqui aparece a sentença de negação da minha sentença. Então você faz a troca do existencial pelo quantificador universal e nega a proposição, a sentença apresentada. Troca o quantificador existencial pelo universal e nega a sentença. Tudo bem? Vamos observar aqui, ó, uma outra relação, a negação, a forma que ela é apresentada. Ó. A negação de existe P, que é Q, é uma forma de representar as grandezas. Tudo bem? Fiquem atentos, é legal gravar essas sequências. A negação de existe P, que é Q, é a afirmação todo P é Q. O que equivale a dizer nenhum P é Q. Nossa senhora, já embananou tudo, já ficou bem confuso. Vamos bem por partes. Ó. Essa aqui é a minha sentença normal. Existe é o meu quantificador existencial. Então, se eu vou negar, vou colocar aqui embaixo. Ó. Existe P que é Q. Então, eu posso colocar assim. Vou negar. Então, todo P não é Q. Tá vendo? Eu fiz a negação da sentença. Troquei o existencial pelo universal e neguei a sentença. Se eu coloco que todo P não é Q, esse termo, esse conceito, ó, todo P não é Q, juntando esses dois elementos, todo e não, eu poderia simplesmente colocar que nenhum P é Q.
elas são equivalentes, elas têm a mesma ideia. Todo e não é a mesma coisa que falar nenhum. Nenhum P é Q. Então você está utilizando uma relação direta dessas grandezas. Da mesma forma, a negação de nenhum P é Q é a proposição existe P que é Q. Por quê? Você teria que trocar o nenhum por, lembrando que nenhum é todo e não, uma soma dos dois argumentos, e voltar para o meu quantificador existencial. Então é importante que você observe essa relação. Isso aqui é a forma que aparece nos exercícios. Veja uma outra relação aqui para essas condições. Olha só. Vamos fazer esses exercícios e notar como esses quantificadores são apresentados para nós. Então vamos ao primeiro. A negação de nenhum rondoniense é casado é, veja só, nenhum significa todo, mais o termo não, hein? O todo é o meu quantificador universal e o não a negação da sentença. Lembrando que todo, mas não, quando eu transformar isso na nossa sentença, vai ser existe pelo menos um. Lembrando que a relação existe de existir, existe uma equivalência com o termo haver. Então eu posso observar que a negação de nenhum rondoniense é casado significa que existe pelo menos um ou há pelo menos um rondoniense que é casado. Então veja só, troquei o quantificador de negação universal pela relação do quantificador existencial. Logo, a alternativa está bem na cara, A. Observe que, reconhecendo a relação que existe desses quantificadores, fica muito simples para chegarmos à resposta facilmente. Então eu tenho que ficar atento em como eu devo representar essas associações de negação, porque é onde eles costumam cobrar um pouco mais da gente nos concursos. Vamos então aqui a mais um. Julgue o item seguinte em certo ou errado. A negação da proposição, ó, negação da proposição existe. Então aqui nós já temos um existencial. Lembrando que o existencial deve ser trocado pelo universal. Existe banco brasileiro que fica com mais de $32 de cada $100 investidos. Pode ser assim redigida. Nenhum banco brasileiro fica com mais de $32 de cada $100 investidos. Então, ó, existe, vamos aqui, ó, existe é o existencial. Esse existencial, na hora da negação, ele se torna todo, que representa o quantificador universal, mais o termo não. Juntando essas duas representações, todo mais o não, nós temos nenhum. Todo mais não representa nenhum. Então a frase ficaria: nenhum banco brasileiro fica com mais de $32 de cada $100 investido. É uma sentença correta. Isso está certo. Correto, certo. Então, quando você observa, quando você reconhece as trocas dos elementos, fica muito simples. Quando você começa a perceber qual é a maneira de relacionar essas grandezas, fica tudo mais prático. Vamos aqui a mais um exemplo. Julgue o item seguinte em certo ou errado também. A negação da afirmação. A negação da afirmação. Todas as famílias da rua B são preferenciais. Todas as famílias da rua B são preferenciais.
ela é equivalente a nenhuma família da rua B é preferencial. Então, nós temos que observar a seguinte relação. Ó. Todas as famílias, todas, universal, é o quantificador universal. Então, na hora de negar, eu tenho que colocar existe e depois do existe, eu tenho que colocar mais o termo não. Então, existe e negar a sentença. A relação existe mais não significa nenhuma. A relação existe mais não é diferente de nenhuma. Existe mais não é diferente de nenhuma. Logo, a sentença apresentada, ela é falsa. A sentença apresentada é uma sentença falsa, porque não existe a conversão ou a troca correta dos existenciais e a sua negação correspondente. Tudo bem? Pessoal, ficamos por aqui então com a ideia de quantificadores lógicos. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham curtido. Faremos mais exercícios nas próximas aulas e vamos acrescentar também a ideia de diagramas lógicos para ver como eles podem ser úteis na hora de resolver esses exercícios. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.